Bem, amigos do Tênis Consciência, eu sou Neto Prudente, professor de Química, com mestrado e doutorado em Química de Polímeros, que são os materiais que compõem um tênis de corrida, e maratonista. Vou trazer para vocês as minhas impressões sobre o Fila Float Max 2 Pro. Esse tênis aqui, lançamento da Fila. Já fiz 4 treinos com ele, rodei ali em torno de 60 a 65 quilômetros e vou trazer todas as minhas percepções acerca do tênis novo da Fila. Quando o Aleph testar o tênis, como vocês já sabem, a gente traz o review completão e alguns comparativos que eu já tenho aqui em mente que eu pretendo fazer aqui para vocês. Então vem comigo saber tudo que eu achei sobre o Fila Float Max 2 Pro. Então vamos lá, qual foi a intenção da Fila ao fazer o Float Max 2 Pro? O Float Max, como todo mundo já sabe, é o tênis de longões e regenerativos da Fila. Ela vai lançar agora o Float Max 2, mas antes saiu aqui o Float Max 2 Pro. E qual é a diferença, Neto, do Float Max 2 para o 2 Pro? É essa placa que está aqui, ó. Mas então qual é a proposta, qual é a diferença, o que é que vai mudar em relação ao uso do Float Max 2 para o 2 Pro? O Float Max 2 vai ser aquele tênis da Fila que você vai usar para aquele longão mais tranquilo e para os seus treinos regenerativos. O 2 Pro, a intenção da Fila com ele é que você tenha um tênis para fazer os seus treinos longos, só que aquele longo mais ritmado, aquele longo com variação de ritmo, que você quer apertar um pouco mais o passo, né? Quer correr um pouco mais veloz, aí você iria no 2 Pro, porque você teria a ação da placa aqui para lhe ajudar. Será que funciona? Será que é isso mesmo? Vou explicar tudo para vocês. Vamos partir agora para a parte técnica do tênis e aí depois eu dou minhas impressões e o que eu achei acerca do Fila Float Max 2 Pro. O Float Max 2 Pro está pesando 312 gramas aqui no tamanho 41. Detalhe, a gente calça 41, pegamos o 41 e deu ok. Então não precisa pegar um número a mais. Pode ir no seu número casual, que funciona perfeitamente, tá? Ele tem 8 milímetros de drop. É 35 aqui atrás por 27 aqui na frente. Então bastante espuma aqui de entressola, como tem que ser em tênis para rodagens e para longos. E tá saindo no site da Fila preço de lançamento de R$ 899. Vamos falar agora do cabedal do Float Max 2 Pro. Aqui a gente tem o Dual Mesh. O que seria esse Dual Mesh? É um mesh, um engineer mesh de dupla camada, que é bem respirável, não senti aquecimento de jeito nenhum, corri no sol, corri tempo nublado e não senti ele aquecer em momento algum, então, beleza. O cadarço é um cadarço achatado, certo? Simplesinho, aquele cadarço básico, simples, tranquilo. Uma coisa que eu achei legal aqui no Float Max 2 Pro é que os passadores dele também são achatadinhos. Então impede que o cadarço fique enrolando ali, dando voltas. É algo que me incomoda. Então achei bem legal essa ação aqui no Float Max 2 Pro. Qual é o probleminha que eu vi nessa amarração? O primeiro passador, ele se assemelha àqueles flywires que tem presentes no Pegasus antigo e tem também lá no Adidas Adios Pro 3. Qual é o problema desses flywires? É que a costura dele, que é aqui, pode incomodar. Ela tem um calombinho aqui na parte interna que pode pegar na joanete de algumas pessoas. Então isso pode incomodar. Não me incomodou, porque eu não tenho joanete, mas para quem tem pode incomodar um pouquinho. Outro probleminha que eu achei aqui, a língua, apesar de ter um bom preenchimento de espuma, ela é desatachada, ela é solta. Então, algumas vezes em que eu calcei o tênis, a língua enrolou. E aí eu tive que meter o dedo lá dentro para puxar a língua, para desenrolar. Então isso pode ser um probleminha para algumas pessoas. Ela tem 2 passadorzinhos aqui para manter ela no lugar. Durante a corrida ela não se deslocou, esses passadores seguraram bem ela aqui. Mas tem aquele probleminha que eu falei de enrolar na hora de calçar. O colarinho tem um bom preenchimento de espuma, sem exageros, o que é bem legal. O contraforte é bem alto e rígido. Então, assim, chegou em alguns momentos, eu senti um pouquinho ali pegar no meu Aquiles, mas nada que comprometesse a corrida. Tem um puxadorzinho aqui atrás, tem um excesso de espuma
Aqui atrás, desnecessário, que só serve para aumentar o peso, não tem função alguma. E a palmilha dele é uma palmilha, ó, perfuradinha, que absorve pouquíssima água. Então, de modo geral, é um cabedal bem ok, com apenas esses dois probleminhas que eu falei, aqui desse incômodo, dessa costura, que pode pegar no joanete, e da língua ser totalmente solta e poder enrolar em alguns casos. Vamos falar agora da parte mais interessante, que foi a que mais mudou em relação ao Float Max, que é a entressola. Agora a gente tem um novo tipo de composto aqui, que é o Float Plus, que é bem mais macio do que era na primeira versão do Float Max. Além da Float Plus, a gente tem aqui uma placa, certo? Que é a Speedtech Carbon, que é diferente da placa que está lá no Racer Carbon 2, tá bom? Que é o tênis de performance da Fila. Lá no Racer Carbon 2, ela é 100% carbono. Aqui, ela é mistura de nylon com carbono. Então, ela tem uma função aqui mais estabilizadora, ao meu ver, do que realmente de dar propulsão. Mas ela promove, sim, um auxílio no retorno de energia, só que bem menor do que se fosse 100% carbono. Um outro fator que influencia também para que ela não tenha essa propulsão tão acentuada é que a placa ela não é integral, ela não vai durante toda a entressola até o antepé. Ela se limita ao retropé e ao médio pé, ela termina um pouquinho antes do antepé, ou seja, ela não vai até o ponto em que você faz um toe-off, né, onde você precisa mais da flexão da placa. Como vocês podem ver, ó, eu consigo flexionar aqui essa parte dianteira porque não tem placa aqui na frente. Vini, nosso editor, bota a foto aqui para o pessoal ver até onde vai a placa, a Speedtech Carbon. Então, ela está aqui para promover o quê? Estabilidade e propulsão, mas se destaca mais em estabilidade do que necessariamente em retorno de energia. Tem bom amortecimento? Tem um ótimo nível de amortecimento, bem melhor do que o Float Max 1, como eu falei para vocês. É um tênis estável? Tem muita estabilidade, a base dele é bem larga, ó, como vocês podem ver aqui, né? E a placa também promove uma boa estabilidade, então um tênis bastante estável. Tem retorno de energia? Tem também um bom nível de retorno de energia. Poderia ser melhor se a placa fosse 100% carbono e fosse completa, mas tá aqui e você sente realmente ao correr, você sente aquela propulsão, né, que você não sentia lá no Float Max 1. Então ele tá um tênis mais macio, com melhor amortecimento, mais estável e com melhor retorno de energia do que era o Float Max 1. Então, se você tem o Float Max 1 e gosta dele, vai adorar aqui o Max 2 Pro. Para finalizar aqui, vamos falar do solado. Aqui a gente tem a borracha Evergrip da Fila, que tem uma resistência muito boa. Vini, bota a foto aqui do tênis que o Laurindo utilizou por 1.300 km. Se vocês verem, a borracha ainda está totalmente íntegra, com 1.300 km rodados. Então a gente espera que ela realmente dure muito tempo. E ele tem muito pouco de entressola exposta ao solo, só essa parte central aqui. Então é um tênis que vai durar muito. Qual é o problema aqui dessa borracha? Eu corri com asfalto molhado, tinha dado uma chuva no dia que eu fiz um dos treinos com ele, e eu senti muita falta de aderência, ele escorregava bastante. Então é um problema desse solado aqui, falta de aderência, falta de gripe, mas durabilidade ele vai ter bastante. Então, em resumo, quais são os pontos fortes do Fila Float Max 2 Pro? Você tem um tênis que melhorou em amortecimento, melhorou em estabilidade e melhorou em retorno de energia. Então ele já se torna aqui um tênis que realmente vai servir para aquele longão ritmado. Eu consegui fazer até fartleks com ele. Óbvio, na hora que você precisa, né, de mais velocidade, aí o peso já começa a influenciar, né, negativamente, e aí você sente que está com um tênis que pesa mais do que deveria no pé. Mas para você ficar ali em um Z1, Z2, até no máximo um Z3, ele encaixou muito bem. Onde eu melhoraria, o que eu poderia melhorar no Float Max 2 Pro? A questão do peso, com certeza, 312 gramas no 41, para ser um tênis que você vai fazer variações de ritmo, é muito pesado. Se fosse um tênis somente para regenerativos, aí seria ok, porque é uma corrida tranquila. Mas para fazer variações de zona,
aí é muito peso para ele. Um outro ponto que poderia ser melhorado aqui nele é a questão do ajuste como um todo, né? A questão da língua que fica enrolando, essa costura que às vezes pega aqui. Então seria um outro ponto que eu melhoraria aqui no tênis. E para finalizar, a questão da aderência do solado, que poderia ser melhor. Eu senti escorregar um pouquinho. Então é isso, galera. Essas foram as minhas impressões do Float Max 2 Pro. A Aleph vai testar, como eu falei para vocês. Aí a gente traz o review completão e alguns comparativos aqui que eu acho que encaixam bem com esse tênis. Um comparativo que com certeza a gente vai fazer, porque eu notei muita similaridade entre os modelos, vai ser o Float Max 2 Pro contra esse daqui, ó, o Zoom Fly 5. Certo? São dois tênis que estão ali na mesma categoria, né? Tênis para treinos longos ritmados. E eu acho que vai dar uma boa batalha aqui entre os dois, pois eles possuem características bem semelhantes. Gostou desse vídeo? Quer que a gente compare ele com mais alguém? Né? Tem alguma dúvida? Manda aqui pra gente. Se você gostou aqui desse vídeo, manda para quem você acha que vai curtir. Segue a gente aqui, compartilha com a galera, segue a gente lá no Instagram, @tênisconsciência. E se você quiser nos ajudar, se torna membro do canal, que você participa, né, escolhendo os comparativos que a gente faz e participando também dos nossos comparativos, tá bom? Esse foi mais um meio review das minhas impressões do Fila Float Max 2 Pro. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!